Olá, seja bem-vindo à nossa próxima aula. Então vamos fazer uma simulação aqui, vamos tentar simular uma base de dados corrompida para ver se a gente consegue recuperar com um daqueles dois comandos, tá certo? Então eu vou criar uma base de dados nova aqui, chamada suspectdb. Pronto, a base de dados foi criada. Eu vou me conectar nessa base de dados, use suspectdb. Olha aqui, ó, veio aqui, já está conectado. Se eu clicar aqui, dar um refresh, a base vai aparecer aqui, ó, suspectdb. Eu vou criar uma tabela aqui dentro. Vou criar uma tabela nova chamada cliente TB e vou dar 3 inserts nessa tabela. Repare nesse último insert aqui, ó, Rui velho, certo? Então, inserir 3 registros novos e vou dar agora aqui um update. Eu vou abrir uma transação BigIntran, vou alterar aquela tabela e vou alterar no campo nome para Rui novo, onde o ID foi igual a 3, que é exatamente esse dado aqui, ó. Naquela tabela eu tinha inserido um valor Rui velho, então eu vou atualizar aquela tabela, onde vou setar a variável nome, que é o campo que está dentro da tabela, eu vou colocar um valor para ela, para Rui novo, onde o ID foi igual a 3. O ID igual a 3, ele vai alterar esse Rui velho para Rui novo, certo? E vou dar um checkpoint aqui para forçar a gravação no MDF, certo? Só que o processo ainda ele não teve um commit ainda. Tá? Não tem um commit aqui, eu vou tentar um checkpoint para fazer uma gravação já no MDF, sem o commit, porque eu não fechei a transação. Eu não dei um commit tran aqui. Então essa transação vai ficar em aberta. Tá? Vai ficar em aberta, não foi comitado. Se eu tentar vir aqui na tabela suspect e ler essa tabela, aqui, ó, clientes, vou tentar ler essa tabela, dar um select aqui, ó. Ó, eu não consigo dar um select porque essa transação está aberta ainda. Essa tabela está em lock. O SQL abriu uma transação, fez um update, não fez um commit, certo? Está presa ainda, e eu tentei dar um checkpoint ainda para garantir isso lá no MDF, tá? Mas está presa essa transação. E vai ficar presa aqui eternamente até que o SQL pare e eu restart novamente para ele dar um rollback, ou eu venho aqui e dê um commit, certo? Vou dar uma parada aqui na transação, mas ele está rodando aqui, está preso ainda, ok? Então, eu mandei ele alterar para Rui novo. Esse processo, esse comando está lá dentro do log. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso processo. E aqui, seguindo a ordem aqui, eu vou abrir o Task Manager dos processos que estão rodando dentro do Windows Service e vou parar o SQL na marra. Tá? Vou parar os 2 processos do SQL sem parar pelos meios normais, sem vir por aqui e parar aqui pela forma natural. Tá? Então eu vou vir aqui no Task Manager. Vou rodar aqui como administrador, botão direito, rodar como administrador. Vou procurar os processos do SQL, que deve ser 2 processos que estão a rodar, porque eu tenho 2 instâncias do SQL aqui, né? Eu tenho 2 servidores SQL instalados, exatamente aqui, ó. São as 2 instâncias que estão configuradas. Se eu vier aqui, ó, olha aqui, ó, instância 1, a principal, MS SQL, e aquela outra instância que nós instalamos, a SQL Server filial, lembra? Então tem 2
instâncias, 2 engines rodando aqui, ó. Por isso aqui no Task Manager tem 2 instâncias aqui, ó. Então vou parar as duas. Botão direito, End Tasks. Vou dar uma forçada aqui. End Task. Pronto, parei o SQL. Para que eu estou parando o SQL desse jeito? Para eu meio que tentar corromper o arquivo. Tá? Vou tentar corromper o arquivo de dados. Então aqui, ó, eu vou abrir aqui o arquivo de log. Aqui, ó, suspect. Vou tentar, botão direito, eu vou tentar corromper esse arquivo. Vou simular que esse arquivo foi corrompido. Open with. Botão direito, eu vou abrir ele como Notepad. Vou pegar esse arquivo aqui, ó, e vou mexer nesse arquivo aqui, ó. Estou conseguindo fazer isso porque eu parei o SQL, tá? Porque se eu não tivesse parado o SQL, eu não ia conseguir editar aqui o arquivo do log. Pronto. Vou apagar essa linha. Vou salvar esse arquivo de log, só para tentar corromper o banco. E vou dar um Start novamente. Botão direito aqui, se eu der um botão direito do mouse, você vai ver que ele parou, porque eu dei um End Task nesses 2 serviços. Eu vou voltar, eu vou religar esses 2 serviços. Esse e esse daqui. Pronto, os 2 serviços estão ligados. E eu vou agora, deixa eu fechar aqui esse Manage Studio. Deixa eu tentar conectar novamente. Deixa eu fechar aqui também para liberar a memória. Está abrindo, vai demorar um pouquinho, mas já está abrindo o Manage Studio. E vocês vão ver que quando eu me conectar, o banco de dados ele vai estar com uma mensagem diferente. Vai dizer que tem algum problema no banco de dados. Eu conectei. E olha aqui, ó, olha o banco, a situação que ele está agora. Recovery Mode, pendente. Ele está numa pendência de recuperação. Então aqui você já teria que tentar, primeiro, foi o que eu falei, tentar fazer um backup do tail log, se o arquivo estivesse em outro disco, que foi corrompido, por exemplo. Imagina que seu log, seus dados, seu MDF e seu LDF estivessem no mesmo disco que foi todo corrompido. E aí seria um problema. Mas se o seu LDF, seu arquivo de log, está em outro disco, e o que foi corrompido foi o disco de dados, você ainda conseguiria rodar um script para tentar fazer o backup do log, o backup do tail log. Tá? E depois voltar aos backups, porque o banco não está disponível mais, ele está corrompido. Se eu tentar clicar aqui no botão direito aqui para abrir ele, ó, ele nem consegue, certo? Então, o que a gente faz aqui? Bom, eu vou abrir o New Query e vamos tentar rodar aqueles 2 comandos na sequência. Aqui, deixa eu voltar onde ponto que nós paramos. Bom, vamos para Master e vamos rodar esse bloco de script SQL aqui através dessa função aqui, ó, essa função que está em rosa, que vai demonstrar a situação de um banco de dados. Então, se você colocar aqui select essa função entre parênteses o nome do banco de dados e colocar status aqui, ó, o SQL mostra o status de um banco de dados. Então, ó, o status dele é suspeito. Então, aqui você não consegue ver que está em modo suspeito. Apenas aparece a mensagem aqui, ó, pendente de uma recuperação, pendente de um restore. Mas você consegue ver através desse comando que esse banco está suspeito.
está em suspensão e está suspeito de algum problema. Tá? Então, o que a gente tem que tentar fazer? Primeira coisa é tentar fazer aquela reparação que nós falamos, né? Repair, rebuild. Então, já estou na master. Eu vou tentar aqui colocar o banco em modo single user e logo rodar esse DBC checkDB, DBCC checkDB, com a opção Repair, rebuild. Está tentando. E aqui ele já deu uma mensagem de erro. Olha, não conseguiu. Tá? A mexida foi tanta que eu fiz lá no LDF que ele está corrompido. Mas isso pode acontecer, né, na vida real. Porque vai ter momentos, pode acontecer de ter um erro, que foi um erro de consistência lógica, que você, através desse comando aqui, você consiga recuperar. Pode acontecer fatos que levaram a ter um problema mais sério no seu arquivo, que nem com esse comando você consiga recuperar. Então, aquilo que eu fiz lá gerou um problema que eu não consigo reparar o arquivo nem mesmo com esse comando aqui. Isso é raro de acontecer, muito raro. Porque o SQL ele sempre grava tudo no log e depois grava no MDF. Tá? Mas pode acontecer que o próprio LDF pode ter um problema. Isso acontecia muito no passado, quando a gente tinha os storages, que tinha cache nos storages e que enganava o próprio SQL. O SQL achava que já tinha salvo o arquivo no disco e, na verdade, não tinha sido salvo no disco. Estava apenas no cache do storage. E o storage falava, né, para o sistema operacional e para o SQL Server que, olha, está salvo com sucesso. E que, na verdade, não tinha sido salvo fisicamente no disco. Estava no cache. Então, às vezes, por uma configuração do próprio storage no passado, a gente já via acontecer problemas de integridade de SQL. Tá? Mas já tem muitos anos que eu não vejo mais isso ocorrer, tá certo? Mas, se caso ocorra, você tem esse recurso para tentar recuperar. Mas, volto a colocar, o que vai salvar o seu emprego vai ser os backups, tá? E a checagem quase que diária se os backups estão sendo feitos com sucesso. Ok? Então não conseguimos recuperar aqui. Tanto que se a gente rodar esse comando aqui, o banco ainda deve estar em modo de suspensão. Tá? Tá aqui, ó. Deu uma mensagem de erro que o banco ainda está suspeito. Certo? Bom, vamos tentar agora rodar o outro comando. Então é um comando que pode trazer perda de dados, como falei. Tá? Então você vai rodar esse bloco, você vai colocar o seu banco aqui em modo de emergência e vai colocar o banco em forma single users. Pronto. Foi colocado. Seu banco está aqui, ó, tá agora em modo de emergência, é um modo de mais restrito, certo? E single user. E aqui vamos tentar rodar esse comando aqui para tentar recuperar e agora podendo ter perda de dados. Mas dependendo da situação é melhor perder poucos dados do que perder tudo. O que você pode fazer antes de rodar esse comando é fazer um backup, tentar fazer um backup desse banco do jeito que está, para salvar a situação atual, tentar duplicar, copiar todos os objetos. Você tem uma forma de você criar um banco novo e você exportar os objetos para esse novo banco, certo? Existe uma forma de fazer isso. Mais para frente eu faço essa demonstração, mas é muito simples, certo? Você exporta esses objetos. Para quê? Para que você tente guardar o status atual. Né? Porque se você rodou esse comando aqui e ele pode destruir uma série de dados, mesmo que você recupere seu banco, alguém depois pode perguntar, mas cadê o original? Porque apareceu uma empresa aqui dizendo que pode recuperar seus dados. Então, se você nesse momento falou, não, eu já passei um comando que ele perdeu os dados agora em definitivo.
Então, por isso que antes de passar esse comando, tente fazer um backup, mesmo com a situação atual, para guardar esse backup da situação atual do banco, ou tente exportar o banco de dados. Tá? Deixa eu ver se tem essa opção aqui. Botão aqui, task. Aqui tem uma opção aqui, ó, olha aqui embaixo, aqui, ó, Export Data, tá? Ou copia base de dados, certo? Então, através desses dois comandos aqui, você consegue, por exemplo, criar um banco de dados novo e exportar todos os objetos para o novo banco. Aqui você escolhe qual é a origem, que seria o próprio servidor, o próprio banco, e depois você teria que dizer qual é o banco destino. Tá? Não é o momento agora. Mais para frente eu demonstro como é que a gente pode fazer isso, é muito simples, mas o que eu falo, antes de já rodar esse comando, tente salvar, proteger o seu banco, mesmo na situação atual que ele está com problema, tá certo? Vamos rodar. Está tentando aqui, ó, deu algumas mensagens. Está falando aqui que ele tem uma suspeita no log, que o log não pôde ser reconstruído, porque existe algumas transações ainda com problemas. Aquele checkpoint, ele viu alguns problemas ainda, tá? Ainda tem alguns problemas de inconsistência que ele encontrou, mas em muitas ocasiões, se você rodar a segunda vez, você consegue rodar com sucesso. Olha só que estranho. Ele rodou novamente e ele conseguiu corrigir os problemas que apareceram na primeira vez que rodou. Tá? Então, aqui não apareceu mais o problema. E a gente vai checar. Vamos dar uma checagem no banco para ver como é que ficou? Vamos ver lá o final. E olha aqui, ó. Checado, zero problema alocado, não tem erro. Pronto. Seu banco, em tese, foi recuperado. Pelo menos não tem mais erro. Eu devolvo o banco aqui para o modo multiusuário. Então aqui o banco já vai sair do modo de emergência. Já vai estar liberado, não está mais em modo single user. Certo? E se eu for naquela tabela, vamos ver aquela tabela, se ficou ruim novo ou ruim antigo? Aqui em modo suspensão, tabela, clientes, que foi a última operação que foi feita. E olha aqui, ó. Ele conseguiu salvar aquela operação que estava no log, mesmo que um pedaço do log estava com problema, aonde que eu gravei aquela transação no log foi em outro local. Então ele conseguiu corrigir o log e ainda conseguiu alterar o dado. Aí o seu banco está íntegro. O que você tem que fazer agora? Backup full e backup do log. E acompanhar para ver se algum problema vai aparecer. Porque você pode ter perda de dados, pode ter tido perda de dados e pode ser que tenha usuários que vão reclamar que dados sumiram. Certo? Então é isso. Espero ter ajudado. A palavra-chave aqui é backup. Certo? E preferencialmente testar o seu backup dentro de um plano, né, de restore aí, você checar de tempo em tempo se os seus backups estão válidos, tá certo? E até jogando em mais de um local diferente, na nuvem e no disco. Ok? Obrigado e até a próxima.